sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje estou com a psicóloga Fabiana Rodrigues e nós vamos falar sobre a experiência do psicólogo dentro do voluntariado, no caso, Fraternidade Sem Fronteiras. Bom, Fabiana, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate, para falar sobre duas paixões suas, o voluntariado e a atuação na área da psicologia. Bom, para começar, você é uma psicóloga aqui de Santos, da cidade de Santos, e você conheceu esse programa do Fraternidade Sem Fronteiras de que forma? Antes de mais nada, obrigada, Giovana, pelo acolhimento, pelo convite. E a Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG já de alguns anos, começou com um projeto em Moçambique e na África, e ajudando crianças órfãos, montaram o primeiro centro de acolhimento, então isso já tem algum tempo. E meu contato com a fraternidade foi numa palestra que eu assisti, de um dos voluntários dela na época, o Andrei, e me apaixonei. E aí apadrinhei uma criança na África, o nome dela é Sandra, e desde então nunca perdi assim o contato de estar próximo, sabendo o que estava acontecendo na ONG. Passaram alguns anos e eu fiz a minha primeira caravana para Moçambique, que isso tem uns 3 anos, 4 atrás, a primeira caravana. Aí não parei mais, porque aí você entra em contato com um tipo de voluntariado diferente daquele que a gente faz na nossa região, do ajudar instituições, do ajudar próximo da gente, o que é encantador também, o que eu continuo fazendo, o que é enriquecedor também, mas é diferente na hora que você se propõe a estar indo para um lugar tão distante, uma cultura tão distante, dentro de uma ONG, que a gente vai estar, como eu vou dizer, caravana mesmo, Você está fora do contexto total da tua vida e está indo para lá fazer aquelas ações humanitárias. Depois que você entra em contato com esse universo, você realmente toca o coração da gente, a gente não fica mais longe disso, Que tipo de ação humanitária você consegue desenvolver lá, no caso você desenvolveu em Moçambique? Então, a gente fez algumas aldeias da região, então fomos em caravana de ônibus, A gente vai conhecendo as aldeias, fomos até a divisa do Zimbábue, então passando por alguns locais, E vendo a precariedade, cadastrando famílias, crianças, idosos, e para entrarem no projeto, porque o apadrinhamento da Fraternidade Sem Fronteiras, você querendo apadrinhar em qualquer projeto da Fraternidade, não só na África, você faz o seu cadastro, contribui com R$50 por mês, e esses R$50 por mês é revertido para um apadrinhamento em algum lugar do mundo de um projeto da Fraternidade. Então, a gente foi cadastrar novas pessoas, porque a Fraternidade é uma ONG que vem crescendo muito, com apoio da mídia, apoio dos voluntários, apoio de toda uma... Hoje a gente está... De quando começou para hoje é um crescimento, e um crescimento muito rápido, muito bonito de ver. E abraçando cada vez mais projetos. Então, meu primeiro contato que você perguntou foi com Moçambique, foi com a África, dentro da Fraternidade. Depois eu retornei para montar um projeto de flauta para os jovens. Então... Hoje, em Moçambique, a gente tem um centro de acolhimento, construído pela Fraternidade, onde ele já tem aulas, onde eles têm as refeições, um cuidado com a saúde. Então, ali eu vi que podia entrar um projeto um pouquinho mais à frente, que seria o de flauta. Eu voltei, montei um projeto com alguns alunos de flauta, e acontece até hoje, isso tem quase 2 anos, e as aulas eu coordeno daqui. E depois disso me envolvi com Roraima, então coordenei a primeira caravana de psicólogos para Roraima, e que deu assim, foi muito bacana a gente poder desenvolver o trabalho de psicologia dentro daquele contexto. Foi muito bacana a gente poder estar perto de uma realidade que hoje é tão necessária que se tenha esse trabalho, e que é um trabalho que não está acontecendo, por toda uma ajuda aí que a gente sabe do imigrante, do refugiado, e como que o nosso país está acolhendo isso, o que está acontecendo ali realmente. E aí, naquele contexto, eu tive também como caravaneira, depois voltei para coordenar a caravana, e agora tive no IPESC, que é o outro projeto da Fraternidade, que é um instituto que trabalha com as crianças com microcefalia, em Campina Grande, na Paraíba, e a doutora Adriana Mello, que é a médica, pesquisadora, que descobriu aí, toda essa questão do Zika congênita, que chegou na microcefalia,
que cuida do instituto, o instituto é dela, então é uma pesquisadora, e aí a Fraternidade apoia esse projeto. Então agora eu tive em Campina Grande para conhecer o instituto e montar a caravana. Então agora eu estou coordenando a primeira caravana para lá, que vai ser dia 3 e 4 de dezembro. Tá, então você tem 3 trabalhos no Fraternidade Sem Fronteiras, né, como psicóloga, e são 3 trabalhos bem distintos um do outro, né? O trabalho da África, que é um trabalho mais humanitário, pelas características, né, que você citou, né? Uma comunidade mais carente, onde precisa de cuidados de saúde e também de educação, né? Bom, então, e necessita, acho que, montar praticamente tudo na África, correto? Correto. Mas eu vou dizer uma coisa, Cris, Giovana, assim, para você, que é muito... A gente começa a chegar perto dessas questões, como eu disse para você, de caravana, de você sair do seu contexto para ir trabalhar num local, levando a camisa de um projeto, de uma ONG, não tem tanta diferença a hora que você pensa. Você pensa que tem as questões particulares daquele local, sim, culturais, qual é a causa ali, então o que a gente está fazendo ali, qual é a proposta ali, de cada um tem as suas diferenças, claro, mas o fundo do trabalho é sempre o mesmo. Que é você olhar aquele contexto, que não é a nossa realidade, não é o nosso dia a dia, e entender qual a maior necessidade, porque necessidade tem várias, né? Certo. Mas qual a maior necessidade e aonde o psicólogo pode entrar. Eu acho que esse que é o grande, assim, é o que seduz, eu acho, muito nessa coisa da gente poder unir o voluntariado e você poder unir com esse trabalho técnico dentro da psicologia. Porque a hora que a gente está falando de voluntariado, a gente está falando de amor. Da gente poder se doar enquanto amor, enquanto fraternidade, né? Com o próximo, com o outro, com o contexto do outro. E a hora que você fala de psicologia, você está falando de uma questão muito mais técnica. Mas é possível uma dentro da outra. E muitas vezes fala, não, mas se você vai como psicóloga, como faz o Não, é feito da mesma forma em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Na verdade, é você associar todas as técnicas que você conhece hoje aqui. Eu trabalho em consultório, eu tenho clínica, eu tenho neurociência, eu tenho algumas formações que eu utilizo no meu dia a dia aqui. Onde que eu olho aquele contexto daquela realidade nova para mim, mas que é a realidade ali que se apresenta, onde eu posso entrar com todos os conhecimentos que eu tenho. Então, eu acho que o trabalho voluntário, ele tem isso de bonito, da gente ir com muita humildade para tentar entender qual a necessidade do outro, ao que você tem para oferecer para contribuir, para servir o outro dentro da necessidade que o outro tem, e não ir com mega projetos formados, porque todas as vezes que a gente encosta, achando que a gente vai fazer um mega trabalho em tal área, de tal forma, você chega lá e você vê que não tem a necessidade é outra, né? E aí você se adequa com aquilo e mais uma vez você aprende. Não adianta ir com moldes prontos na hora que a gente fala de ações humanitárias, na hora que a gente fala de ajudar o próximo. Você precisa, primeiro, ir muito limpa e muito claro, sem preconceitos, do que realmente vai ser a necessidade. E com todo o conhecimento que você tem, você vai encontrar onde atuar, onde contribuir, enfim. Certo. E depois disso, então, da África, você foi para Roraima, né? Isso. Roraima é uma outra situação, uma outra realidade, onde você acabou acolhendo, né? Viu a necessidade também dos refugiados. Como é que foi o panorama que você encontrou em Roraima, né? Boa que tem Vista. Boa Vista, que vem os venezuelanos, né? Ali o contexto é até além aí a fraternidade tem isso, né? Da gente, por isso que a gente fala, né? Sem fronteiras, porque realmente a gente está olhando o que a gente pode contribuir para a dor do outro, para amenizar a dor do outro, para tentar arrumar alguma situação que a gente possa intervir. Então, não é só para os venezuelanos, para os imigrantes, é também para as pessoas, para os nossos brasileiros que estão ali em volta, né? Então, os nossos irmãos venezuelanos estão vindo para cá por uma questão de sobrevivência. Certo. Eles não escolheram estar aqui. Tanto que lá, durante os atendimentos, durante a gente estar trabalhando com eles, né? Mais de uma vez que eu estive lá, qual é o cenário, né? São pessoas fugindo da vida que eles têm lá, esperando a maioria que lá melhore para que eles voltem e retomem a vida deles. Então, na verdade, o contexto ali é muito esse. Eles não vêm para cá por uma escolha de vou melhorar a vida, não, vou viver, porque se eu ficar aqui eu morro. E é aí que é o importante da gente entender essa diferença, para que a gente possa também não ter essa dificuldade da dinâmica da cidade, porque não comporta mais, né? A verdade é que é uma quantidade tão grande que está vindo que Boa Vista não comporta em nenhum sentido. Nem de espaço físico, nem de saúde pública, nada. Então, agora a gente está tendo
uma ajuda maior do governo. Agora a gente está tendo, a gente que eu digo, a cidade, o local, está tendo, a Fraternidade está cada vez mais se empenhando para ter um trabalho lá. O nome do trabalho, do projeto que a Fraternidade mantém lá, chama Brasil, um país, um coração que acolhe. Então, esse é um projeto da Fraternidade ali dentro, então, com centro de acolhimento, com refeições diárias, parte de saúde, as caravanas que vão para lá, né, seja de médico, assistência social, psicologia, enfim, dentistas, né, odonto. Então, hoje a gente tem um trabalho legal da Fraternidade com aquela região nesse sentido, mas sabemos que ainda é pouco. Sabemos que a demanda é muito grande. E eles porque estão ali são duas cidades que recebem o maior número, né, de refugiados, que é Maracaibo, né, e Pacaraima e a divisa. Pacaraima na divisa. Nós tivemos lá situação caótica, né? E Pacaraima é a primeira porta de entrada deles, né? Então é bem a divisa, eles chegam ali e é muito. Eu vou contar aqui assim, né? Eu já tinha estado lá uma vez, né? Em caravana, geral com todos, caravana de medicina, dentistas, enfim, misturado, a gente fazendo os nossos trabalhos naqueles dias ali em ações, mas mesmo eu atendendo realizando muitos atendimentos, eu nunca tinha visto nenhum na hora que chega, né? No momento da chegada deles ali. Segunda vez que eu estive em Roraima, que foi levando a caravana de psicologia, né? Coordenando a caravana, eu estava num dos centros de acolhimento lá e chegou uma família. E aí você olha, por mais que você escute os relatos, esteja naquele contexto, você não imagina a hora que uma pessoa deixa a casa, deixa o que ela tem, deixa tudo, anda quilômetros e quilômetros e quilômetros com a roupa do corpo, um filho pequeno, a esposa, e eles chegando nesse centro de acolhimento. O olhar deles, o jeito deles, olhando aquele monte de barraca, é um olhar daqui para frente é um recomeço, mas é um olhar perdido, é um olhar de o que eu faço agora, né? Então, dói quando a gente vê, até se coloca no lugar do outro, mas ao mesmo tempo é onde a gente também tem o gás de falar, precisamos acolher essas pessoas. Precisamos acolher. Então, esse é o foco do projeto, é acolher esses irmãos que estão vindo e tentar melhorar também a convivência dos brasileiros na região, porque não está fácil. Essa seria a minha próxima pergunta, se tem alguma resistência por parte dos brasileiros que vivem nessa área, né? Eu acho que a palavra talvez não seja nem assim resistência. Acontecem muitas coisas ali no dia a dia, né? Então, saiu nas mídias casos de assassinatos, de roubo, de assalto, enfim. Que não tem como a gente falar, isso não acontece porque a gente está num contexto que existe violência. Mas a gente está num contexto que existe violência em toda parte do mundo. E o que acaba acontecendo ali é que os brasileiros na região, sem dúvida nenhuma, estão sofrendo muito mais isso, porque passa a ser o dia a dia deles do que o nosso. Que estamos indo para lá em caravana, por mais que a gente fique lá um bom tempo, não é a nossa rotina, né? Não é a nossa vida. Então, a gente também precisa entender que com esses brasileiros também é difícil de lidar, porque também está mudando a vida deles, né? Certo. Fabiana, a gente vai fazer uma breve pausa agora e nós vamos voltar logo depois do nosso intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Para saber mais informações sobre a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso Facebook, que é AME-Santos, ou em nossa página da internet www.amesantos.net.br. Lá você saberá não só sobre o nosso curso que nós realizamos aqui dentro da Universidade de Santa Cecília, mas também como as palestras que os membros da AME realizam, não só aqui em Santos, mas em toda a região da Baixada Santista. No programa de hoje estou com a psicóloga Fabiana Rodrigues e estamos falando sobre a atuação do psicólogo em programas de voluntariado. Bom, Fabiana, você comentou, né, no bloco anterior sobre a sua vivência, né, em Roraima, né? E no comecinho do programa também falou sobre o IPESC, que foi outro grande passo, né, que o Brasil deu com a relação, né, do Zika vírus e os casos de microcefalia, né?
E lá em Campina Grande, que é uma cidade do interior da Paraíba, tem um centro de pesquisas, né, coordenado pela doutora Adriana Mello, e também tem uma atuação do Fraternidade Sem Fronteiras lá, onde você vai organizar, para o mês de dezembro agora, uma nova caravana. O que está sendo feito lá nessa região de Campina Grande? A doutora Adriana foi quem descobriu, né, por intermédio das pesquisas na época, os primeiros casos, né, da ligação do Zika vírus com a microcefalia. E o Instituto permanece como um instituto de pesquisa, né, onde ela faz toda a parte de acompanhamento de caso a caso, neurologicamente dessas crianças, toda a parte de desenvolvimento de todas elas. Então, para você ter uma ideia, eu tive lá, né, e tem alguns números assim, num raio de 600 quilômetros ali do Instituto, são 3.000 crianças com microcefalia. Uhum. Claro que hoje não dá para atender a todos, né, porque o Instituto tem o apoio da Fraternidade Sem Fronteiras. Hoje são 1.568 padrinhos da Fraternidade direcionados para o IPESC. E a região tem alguma ajuda, né, de alguns empresários, enfim, e da própria Adriana com o marido, que é o Romero, que mantém aquilo, né? Então, assim, hoje moram as mães, então tem a casa de apoio onde elas moram e vêm fazer o tratamento dos seus filhos por 3 meses. Uhum. Por que 3 meses? É o prazo que precisa para o tratamento de fisioterapia, de tudo funcionar, depois precisa ter um intervalo de descanso, depois eles são reavaliados, passam 3 meses em casa e voltam. Por que eu estou falando em casa? Porque a maioria dessas crianças não são de Campina Grande, né? Então ali tem gente de Fortaleza, tem gente da região, né? Uhum. Mas que não são de lá. Então, na verdade, eles vão para lá e moram lá. Então, essa mãe deixa seus outros filhos, deixa seu marido, deixa sua casa para cuidar deste filho, né? Uhum. Deste filho especial. E é um trabalho ali que comove muito, não só pela gente estar próximo e estar vendo ali a equipe de trabalho, um amor, os fisioterapeutas, todo o pessoal que trabalha no IPESC, os colaboradores. E hoje é um trabalho referência no mundo, né? Então, hoje a doutora Adriana tem aí a questão das pesquisas, que ela vai divulgando, ela vai dando palestra, é convidada no mundo inteiro para estar dando porque é algo novo, né? Dentro do microcefalia existe, sim, mas através do Zika é algo que foi esse enxame, né, daquele período aqui no Brasil e que ainda continua existindo, mas que foi muito assim. E não tem o respaldo da saúde pública, né? Porque foram muitos casos ao mesmo tempo e não tem. Então, precisa ajudar essas pessoas. Fraternidade tem esse como um dos projetos, né, de base, e nunca teve caravana para lá. Uhum. Por ser um instituto que não é grande, não tem uma estrutura para receber caravaneiros, nunca foi montado isso, nunca teve uma caravana da Fraternidade para lá. Então, tive lá agora e a gente viu que tinha possibilidade da gente ter a primeira. Então, estou coordenando e a gente volta em dezembro para realmente trabalhar ali em ações alguns dias. E o que são ações ali? Ligadas, primeiro, às mães que precisam de assistência, porque, como eu disse, muda o contexto todo de uma vida. E convivência, trabalhar convivência no centro, na casa de apoio. Trabalhar alguns casos de depressão, porque somos todos humanos e ali a gente sabe que pela mudança de vida, pela necessidade de você ter um filho especial, por tudo isso, você precisa ter um acolhimento também diferenciado. E eu fiquei muito encantada com o Instituto, né? Era um projeto da Fraternidade que eu sempre quis conhecer, não tinha ido, e por isso também me deu esse desejo muito forte de estar coordenando a primeira caravana, porque realmente me emocionou demais. Certo. Né? E me emocionou pelo lado positivo. As crianças são sorridentes, as crianças são... cognitivamente tem um contato com você que não se justifica na parte técnica. Então, você olha... desde a parte neurológica, como é um centro de estudo, você olha os cérebros, o desenvolvimento motor, você olha tudo. E a medicina que a gente tem hoje não se justifica certas reações que aquelas crianças têm, porque elas não têm parte no cérebro compatível para fazer ter certos comportamentos e certas atitudes, e elas têm. Então, isso é algo muito curioso e muito encantador quando você chega perto desse contexto de tanto amor e de tanto trabalho, de tanta ciência, porque ali é científico, né? Uhum. Certo. Fabiana,
A Fraternidade Sem Fronteiras, ela é uma entidade que lá não tem nenhum vínculo religioso. Pessoas de qualquer religião que queiram se voluntariar podem participar. Isso mesmo, a Fraternidade não tem nenhum vínculo religioso, é uma ONG sem fins lucrativos, né? Então, todo o dinheiro que é de doação, dos apadrinhamentos, enfim, ele é destinado para os projetos, né? Para a sustentabilidade de todos os projetos. Hoje está sendo ampliado, né? Estamos iniciando a sede agora, né? As caravanas para ter a sede no Malawi. De Madagascar fizemos, né? Está pronta e está lindo e continua em crescimento. Então, assim, a amplitude disso tudo vem sempre através do voluntariado e da ajuda realmente da população, do povo brasileiro. Hoje, alguns artistas, por conhecer a fraternidade e se encantarem, né? Abraçaram demais, né? O Gianecchini, a Xuxa, a Loki. Então, tem um pessoal aí que levanta, né, veste a camisa, levanta a bandeira da fraternidade, e isso tem ajudado muito a trazer apadrinhamentos, né, porque dá uma seriedade. Acho que hoje nossa realidade, nosso povo brasileiro está muito sofrido com tudo que vem acontecendo, né, mas a gente não pode cair na descrença do lado humano e do lado do potencial que o ser humano tem em poder ajudar o próximo. Eu acho que isso é a fraternidade, e não importa quem é esse próximo. Porque a gente escuta muito assim, mas o que você vai fazer lá na África com tanta necessidade aqui? O que você vai fazer lá em Roraima com tanta necessidade? A gente não vê isso. A gente vê são projetos diferentes também, né? Aonde eu posso contribuir? Aonde eu posso ajudar? E é isso que desperta, não importa aonde, importa o que eu posso contribuir, o que eu posso fazer, onde o meu coração está me chamando. Eu vou. E mais uma vez eu quero agradecer aqui o teu espaço, porque uma das grandes vertentes da fraternidade é a divulgação, não só do trabalho, que a gente possa ajudar todos esses projetos, mas o mecanismo de evolução dos voluntários. Então, a hora que entra em contato com essa questão da fraternidade com o próximo, o quanto nós, enquanto seres humanos, podemos evoluir. E a fraternidade tem isso também como foco, assim, as caravanas, elas não servem só para a gente estar no local ajudando aquele local, elas servem para nós estarmos no local nos ajudando, a cada um de nós voluntários. Certo. Então, eu acho que é muito maior o que a gente pode falar no sentido de espiritualidade, tá? E eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, do que a gente pode fazer através do voluntariado. Certo. Você comentou que vai ter uma próxima caravana que vai para Campina Grande, na Paraíba, no dia 3 e 4 de dezembro. Isso. Essa caravana é apenas para psicólogos? Não, essa caravana, ela é uma caravana de psicólogos, porque as ações da gente vão ser de psicologia, né? Certo. Os atendimentos individuais, as dinâmicas de grupo, vão ser ações únicas, exclusivamente destinadas à psicologia. Mas quando eu montei a caravana, muitos padrinhos da fraternidade queriam ir, porque nunca houve nenhuma, e não eram psicólogos. Então, como que eu fiz? Eu dei uma mesclada, né, em psicólogos e não psicólogos. Os não psicólogos vão trabalhar no apoio dos trabalhos e das técnicas psicológicas, então, e os psicólogos à frente, né, dos atendimentos, enfim, das dinâmicas, porque a gente precisa desse apoio, né? Então, em Roraima, a caravana de psicologia saiu daqui com assistente social, psicopedagoga. Então, assim, a gente precisa do apoio para o trabalho do psicólogo. Ele não é um trabalho isolado, né? Ele numa ação humanitária, ele é um trabalho conjunto. Então, é uma caravana de psicologia, sim. E hoje as vagas para não psicólogos já estão preenchidas, né? Então não tem, porque a procura foi grande, a gente está com uma lista de espera, para essa não tem mais como, então ainda tenho vaga para psicólogos, para quem não tenho mais, mas já vamos daqui a pouco lançar outra data para uma segunda caravana para o ano que vem. Os psicólogos que queiram participar dessa caravana que vai ter em dezembro, como devem fazer então? Tá, manda um e-mail, tá, para o Caravanas e Pesque, tudo junto, tá? Caravanas e Pesque, @fraternidadesemfronteiras.com.br, que a gente vai estar entrando em contato, respondendo, aí mandamos como funciona, como é a caravana, como faz para estar indo, o que precisa, enfim. É simples, tá? E o que eu digo você vai contribuir com aquilo que você conhece, com aquilo que você tem e principalmente com o material humano, que é o coração, o amor, a vontade, que é o principal numa caravana. Né? Das ações que vão ser feitas, né, lá em Campina Grande, elas são voltadas apenas para as mães das crianças com microcefalia? Porque essas crianças são pequenas ainda, correto? Correto. Não, nós teremos... A gente está indo junto, né, na caravana,
está indo uma psicopedagoga, né, Maria Alice. E uma das atividades que eu estou colocando, então estou montando isso com ela, é que possa fazer algumas coisas para estimular essas crianças. Então a gente vai ter várias ações acontecendo e uma delas é destinada às crianças, a maior parte delas é destinada sim às mães, ao centro de convivência, a toda uma adaptação de vida. Mas, em especial, a atividade com a Maria Alice, que será desenvolvida, será com as crianças. Por quê? Porque o trabalho do desenvolvimento, de você estar reabilitando, de você estar ajudando essas crianças, é através de muito estímulo. E quem faz isso é a fisioterapia. Certo. Mas a gente podendo, junto com a caravana, trabalhar com essas crianças com estímulos diferentes. Então, para você ter uma ideia, é fantoches, é bonequinhos, é essa parte lúdica, mas que muito mais de estimulação sensorial, que é feito esse trabalho lindamente dentro da fisioterapia deles, essa questão sensorial, neurológica, a gente poder também dar uma contribuída nisso para poder estar atuando com essas crianças, tá? Mas o foco da caravana, hoje, nessa primeira caravana, ele está muito mais ligado com o trabalho de acolhimento, muito maior para essas mães e para esse contexto todo que vem junto com essa vivência especial, né? Porque são filhos especiais para mães especiais, né? É assim que a gente fala. Então, Fabiana, a gente tem um minutinho para o encerramento do nosso programa. Faz um convite para aquelas pessoas se sentirem tocadas pelo voluntariado, seja ela psicóloga ou não, que está em casa. Eu acho que, como eu já falei, né, as dificuldades assim do que a gente tem visto na vida, no país, desanimam algumas pessoas, né? Mas a gente precisa estar perto de pessoas que olhem para a dor do outro, que olhem para o outro, que tenham conteúdo para se doar, porque é também com essas pessoas que a gente aprende e que a gente dá vazão para uma coisa que muita gente, às vezes, a gente nem sabe que tem, que é o amor e o potencial de olhar para o próximo e que muitas vezes a gente, na rotina do nosso dia a dia, na nossa correria, a gente nem sabe que tem. Então, eu convido a todos para desenvolver isso, né? Aqueles que já atuam com voluntariado, que possam se envolver cada vez mais e entender que você está junto numa causa, ou você está junto de pegar a mão do outro e poder seguir com o outro, é muito mais evolução para a gente como um todo, como planeta, como universo, como tudo. Certo. Então, vou deixar mais uma vez aqui nos caracteres, né, o Caravanas e Pesque. @fraternidadesemfronteiras.com.br, então, tá? E quem quiser entrar no site da Fraternidade para saber sobre apadrinhamento, para saber sobre os outros projetos, é www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Tá certo. Tá Então, bom? Fabiana, super obrigada por falar um pouquinho mais sobre a atuação do psicólogo, né, no meio do voluntariado e falar dessa sua experiência no Fraternidade, né, e espero contar com você em próximas oportunidades aqui no Espiritualidade em Debate. E você que está em casa já sabe, Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá!